Isso, vamos aplaudir o Senhor. Celebrar o Senhor nesse lugar. Uma honra para mim estar aqui, pastor Anderson, pastora Dani. Uma honra para mim estar aqui com a igreja de Jesus reunida, ainda mais uma noite como essa, não é? Onde nós estamos aqui reunidos entre, a grande maioria, líderes da igreja do Senhor. Eu creio que Jesus tem algo para fazer aqui nesse lugar. Eu queria que você abrisse o teu coração. Aliás, eu queria que você colocasse as mãos no seu coração agora. Eu quero fazer uma oração. Jesus, nós estamos iniciando todo esse processo que está acontecendo nessa casa, Senhor, nesse final de semana. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, da Dani, de toda a liderança dessa igreja. Que teu Espírito Santo possa fluir nesse lugar, Pai, em todas as plenárias, em todos os momentos. Que a tua graça, a tua unção, a capacidade que vem do alto sobre nós venha, Senhor, de forma abundante sobre cada um aqui, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a mente receptiva, com os ouvidos atentos à tua voz, Pai. Obrigado, Senhor. Nos conduz numa noite de quebrantamento, numa noite de entrega. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Amém. Está aqui o pastor Aldenir Canelão, o pastor Tiago também está aqui junto com a gente. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 3. 2 Reis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tem uma história muito interessante aqui que tem a ver com liderança, tem a ver com as nossas vidas. 2 Reis capítulo 3, a partir do versículo 1. Traga um abraço da Rocha Church. Minha esposa não veio, pastora que está lá agora, está tendo culto das mulheres, senão estaria aqui, com certeza. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jorão, guarda esse nome aí. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que era do seu pai, que o seu pai havia feito. No entanto, ele aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Mesa, guarda esse nome também. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel, Jorão. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o seu exército de Israel. E ele mandou dizer a Josafá, guarda esse nome aí, são 3 reis até agora. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Então Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, os meus cavalos como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Então Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, que a Bíblia não cita o nome aqui. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: ah, Senhor. Chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos do rei de Moabe. E Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele, por intermédio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Em outras traduções, que deitava água sobre as mãos de Elias. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenham a ver com você? Vá com os profetas, vá falar com os profetas do teu pai e com os profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou,
Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não daria atenção, nem olharia para você. Agora me tragam um músico. E enquanto o ministro tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Em outras traduções, enquanto o tangedor tocava, a mão de Deus veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, não verão chuva, mas este vale se encherá de tanta água, que vocês beberão, bem como o gado de vocês e os animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, que também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão as terras fortificadas e todas as cidades principais, cortarão todas as árvores frutíferas e taparão todas as fontes de água, e danificarão com pedras todos os caminhos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã ou na hora da oferta, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de aprendizado. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui para falar de uma liderança que depende do Espírito Santo. Obrigado, irmão. E não pode ser de outro jeito. Nós que fomos chamados pelo Senhor, cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós temos a nossa cultura familiar, cada um de nós viemos de um contexto, mas num determinado momento, Jesus nos encontrou, e isso é igual em todos nós. Jesus nos encontrou, e quando Ele nos encontrou, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, e Ele veio sobre nós. E no pacote que nós recebemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, vem a capacitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos casa favorita de Deus. Então o poder, o dunamis de Deus está dentro de nós. E esse dunamis que está aqui dentro de nós, ele precisa se tornar ergon, que é o poder manifesto. Então tem muita gente que tem o dunamis, mas não manifesta o poder de Deus, não coloca para fora o poder de Deus. E na nossa caminhada, a maturidade vem vindo, e nós vamos aprendendo a colocar o dunamis para fora. E o dunamis é colocado para fora não só quando nós estamos bem, não só quando nós estamos numa boa temporada, não só quando nós estamos com dinheiro para pagar o boleto, não. Muitas vezes nós estaremos enfermos, em cima de uma cama, e tem alguém que vai pedir oração para nós sobre a enfermidade que ele tem, e a pessoa será curada e a gente continua enfermo. Isso é uma coisa louca, mas isso é uma coisa do reino de Deus, porque nós não fomos chamados para andar por vista, nós somos chamados para andar por fé. Então quando nós andamos por fé, ainda que Deus não faça na nossa vida, nós sabemos e temos convicção que somos instrumentos de Deus, para que outras pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então muitas vezes nós vamos ver sonhos e desejos que nós temos diante do Senhor se cumprindo na vida de outras pessoas, e não se cumprindo ainda na nossa vida. Mas nós continuamos caminhando, nós continuamos declarando, nós continuamos carregando a arca, nós continuamos parando no meio do leito do rio, para que o povo passe em segurança, porque nós somos aqueles que fomos chamados para carregar nos ombros a presença do Senhor. Então é interessante, irmãos, que quando nós começamos a caminhar com Jesus, eu quero que você vá anotando aí tudo que o Espírito Santo colocar no teu coração como rema para a tua vida nessa noite. Quando nós caminhamos com o Espírito Santo, pessoas vão cruzar o nosso caminho, pessoas que são pessoas de aliança, de compromisso com Deus, pessoas que serão instrumentos de Deus na nossa vida para nos impulsionar. Mas tem alguns que não vão com a gente até o final da jornada. Tem algumas pessoas que vão se conectar conosco para uma temporada, e depois elas vão se desconectar, mas a gente continua caminhando com a visão que Deus nos deu. Aleluia. Nós não podemos nos entristecer quando alguns aparecem ou quando alguns se desconectam, porque nós sabemos e temos a convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora também vão ter pessoas que são enviados do diabo,
que vão cruzar o nosso caminho e vão se conectar conosco, e nós vamos precisar estar sensíveis à voz de Deus, para que aquela conexão não atrapalhe a nossa jornada de fé, a promessa e o propósito que Deus tem para fazer na nossa vida. Olha o que está acontecendo aqui. O rei, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em duas partes: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos, capital Samaria, e o rei aqui é Jorão. Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital Jerusalém, e o rei é Josafá. Desde quando Israel foi dividido em duas partes até voltar a introdução e a unificação, passaram aproximadamente 20 reis, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. E existiam critérios de Deus para que esses reis fossem aprovados diante do Senhor. Para você ter uma ideia, nenhum rei do Reino do Norte foi aprovado aos critérios de Deus. E 8 reis foram aprovados pelos critérios de Deus do lado de Judá. Entre eles, Josafá. Josafá foi o melhor rei que Judá teve. Foi Josafá que implantou um sistema de ensino religioso a partir das famílias. Ele começou a reinar e ele implantou um sistema de educação por princípio. Anderson, que coisa linda! Para que as pessoas ensinassem os seus filhos a partir das suas casas sobre o Deus, o único Deus, o Deus de Israel. Ele também foi o rei que, quando foi cercado por inimigos, ele ousou acreditar no livramento do Senhor. E ainda sendo menor o seu exército, ele foi o rei que ouviu de Deus: essa peleja não é tua, essa peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos. E mais, ele chamou todos os juízes. Como seria bom um rei hoje no Brasil chamando os juízes para falar: ó, vocês precisam reinar e julgar o povo diante de Deus, com temor ao Senhor. Ele chamou os juízes e falou: todo julgamento que vocês fizerem, vocês precisam fazer debaixo de uma orientação de Deus, com temor ao Senhor, com os olhos de Deus, com o coração de Deus. Esse foi Josafá. Ele só teve um erro na vida dele: ele se associou com quem não devia. Irmãos, existem sacerdotes, sacerdotisas aqui. Mais do que nós orarmos pelos nossos filhos, nós precisamos orar pelo marido e pela esposa dos nossos filhos. Eu tenho 3, o mais velho já é casado e me deu uma netinha, a Liz. A minha do meio está estudando nos Estados Unidos, e o Isaac de 16 anos. Se os nossos filhos casam errado, vai por água abaixo todo o discipulado, todo o ensinamento, todo o cuidado que você teve com eles. Então a primeira coisa que eu quero que você crave aí e anote, se você puder: ore pelo seu filho, porque se o teu filho casar errado, toda a vida cristã que você ensinou na mesa da tua casa para ele. Se o filho casa com a Jezabel, irmão, sangue do cordeiro. Se a filha casa com um cara que não tem temor a Deus, que não está no mesmo nível, na mesma sincronia espiritual do que a sua filha, vai dar problema. Então, um desafio nosso, porque eu já vi ministérios poderosos, gente que tinha chamado incrível quando estava sozinha. Quem não é um bom par não será um bom ímpar. E aí casa errado, com a pessoa errada. Meu Deus, aquela menina que era do fogo, que era uma benção, que era a primeira a chegar na igreja, a última a sair, envolvida em tudo, toda a igreja reconhecia, de repente começa a namorar. E quando começa a namorar, tinha que melhorar as coisas, tinha que potencializar todo o dom e talento que a pessoa tem. Pelo contrário, começa a namorar murcha. Isso só acontece em Bertioga, aqui não. Começa a namorar, cadê aquele menino cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, que a igreja reconhecia? Apagou? Não. Um relacionamento saudável diante de Deus tem que potencializar os dons e talentos que a pessoa tem. Isso é um dos sinais. Então Josafá se reúne e ele vai fazer uma associação com o rei Jorão. A linhagem de Jorão, que é o rei de Israel, reino do norte, não é boa. Por quê? Ele é filho nada mais nada menos que Acabe e Jezabel. Ele é filho de Acabe e Jezabel. A linhagem não é boa. E nós lemos aqui no começo do capítulo 3 de 2 Reis, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não como seu pai, mas fez. Porque para bater Acabe e Jezabel é difícil.
mas ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Só que o detalhe é o seguinte: quando o rei de Moabe, chamado Mesa, que pagava tributo para Jorão, ouve falar que o pai de Jorão, Acabe, morreu, ele vê uma fragilidade, uma fraqueza em Jorão, e ele fala o quê? Eu vou parar de pagar tributo, agora é hora. Porque ele viu uma fragilidade. Toda rebeldia se manifesta na fragilidade de alguém. Guarda isso. Toda rebelião aparece, todo rebelde se manifesta quando ele vê a fragilidade na vida de alguém. Aí ele se sente forte para manifestar a rebeldia dele. Isso acontece nas nossas igrejas, isso acontece nos nossos ministérios, porque o rebelde é assim, o rebelde é covarde. Então quando ele vê a fragilidade na vida de alguém, ele se manifesta com a rebeldia. Foi o que aconteceu com o rei de Moabe. Acabe morreu? Jorão está fraco, eu vou parar de pagar tributo. Aquilo era uma declaração de guerra. Ele estava declarando guerra. Só que Jorão sabia que não podia ir contra o rei de Moabe sozinho. Ele era fraco. Então ele chama Josafá, o rei do sul, e chama o rei de Edom, que a Bíblia não cita o nome. Vocês precisam ir comigo contra o rei de Moabe, porque ele parou de pagar tributo e ele declarou guerra. E Josafá erra aí, porque Josafá fala assim: os meus homens serão os teus homens, os meus cavalos serão os teus cavalos. E a Bíblia diz que eles vão pelo caminho. Olha só, Josafá vai perguntar: por que caminho nós iremos? Jorão vai responder: pelo caminho do deserto. Toda associação errada te levará para o deserto. Toda aliança errada te levará para o deserto. Todo relacionamento equivocado te levará para o deserto. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que a água acaba no 7º dia. Água é algo primordial. Um exército com cavalos, com animais, está saindo para a guerra. Eles vão em direção ao deserto e no 7º dia acaba a água. Ou seja, quando você se associa com a pessoa errada, você fica tão desorientado que você esquece das coisas primordiais. Quando você anda ou senta nas mesas que não era para você sentar, não era para você escutar aquela pessoa, não era para você andar com essa pessoa, aquilo que era para durar muito tempo, dura pouco tempo. Você e eu já passamos por isso, de nos associarmos, de nos relacionarmos, de nos aliançarmos com pessoas que não estavam na frequência que nós estávamos em relação a Deus, em relação ao céu, e a gente viu as coisas que eram para durar mais, duraram pouco, porque associações erradas fazem isso, nos desorientam. Toda associação errada, toda aliança errada, todo relacionamento errado, e Deus nos avisa, tá, irmão? Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu entrei nessa furada, me relacionei com aquele cara e olha o prejuízo que eu tive. Deus vai falar: eu usei fulano para falar com você. O pastor pregou domingo, você não ouviu? Fulano parou você no ponto de ônibus e entregou uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, e você não ouviu. Ninguém vai poder chegar diante de Deus para dizer que não foi avisado, irmãos, porque o nosso Deus avisa aqueles que são dele. E o nosso coração é enganoso. E aí o que acontece? Quando nós entramos na associação errada, esse é o caminho. Olha para a tua vida. Eu tenho testemunhos para falar de pessoas que eu andei com a pessoa errada e fui levado para o deserto. Andei num relacionamento errado e acabou a água no 7º dia. Aquilo que era para durar muito tempo, durou pouco tempo. Porque associações erradas fazem isso. 2 Coríntios 6,14. Olha o que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia está entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação pode existir entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Repita comigo: eu sou. Mais forte, palavra de vida: eu sou santuário do Deus vivente. Se eu e você somos santuários do Deus vivente, nenhum ídolo pode ser levantado dentro desse coração aí. Se eu e você somos santuários do Deus vivente, nenhum altar pode ser levantado dentro do nosso coração, a não ser o altar ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que Paulo está dizendo: como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ou seja, Deus não habita onde tem outros deuses.
Irmãos, o nosso Deus é ciumento. O nosso Deus se entregou por inteiro e Ele pode requerer isso de nós. O nosso Deus pode requerer: eu te quero por inteiro. Tem gente servindo a Deus com a sobra, tem gente servindo a Deus com o que dá. Cada uma das nossas igrejas nós temos as nossas doutrinas, o nosso jeito de andar, mas a palavra de vida é muito parecida com a rocha em relação a esse tipo de coisa, irmãos. Quando nós levantamos obreiros, quando nós levantamos diáconos, um diácono é muito mais do que um voluntário, porque o voluntário, ele pode ser voluntário dentro da igreja, mas ele pode ser voluntário lá na ONG da prefeitura, ele pode ser voluntário também lá na Xeixonoye, ele pode ser voluntário lá no não sei aonde, e o voluntário vai quando quer. Voluntário é uma coisa, diaconia é outra coisa. Diaconia pode impor as mãos sobre o enfermo e curar o enfermo. O diácono tem autoridade, o diácono é um obreiro aprovado. Nós somos diáconos. Então existe uma diferença entre diaconia e voluntariado. E aqui Paulo está dizendo que associações erradas certamente vão comprometer, porque nós somos esse santuário agora. Mais do que um santuário que tem um ídolo na porta, ou que tem imagens e esculturas dentro, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque agora, irmãos, a batata quente está na nossa mão. Porque a gente às vezes chama outras pessoas de idólatras, porque entram em igrejas que têm imagens de escultura. Mas se eu e você somos o santuário e estamos colocando alguma coisa, eu estou sentindo Jesus aqui, alguma coisa acima de Deus, alguma coisa acima da palavra de Deus. Irmãos, a minha netinha é linda, ela roubou o nosso coração, mas ai de mim colocar a Lisa acima do meu Senhor. A minha filha está sozinha lá nos Estados Unidos, está longe. Se der uma dor de barriga dela, não dá para cuidar dela. Então os meus olhos não estão lá. Quando os meus olhos estão sobre eles, eu cuido, eu preservo, eu sou provedor. Mas muitos de nós vamos ver os nossos filhos voando, e se nós não entregarmos nas mãos do Senhor e descansar o nosso coração e crer que Deus cuida, irmãos, a gente vai ficar doido. Fala para quem está do seu lado: Deus cuida dos seus. Entrega nas mãos do Senhor. Então eu estou falando isso porque, querido, existe uma frequência do céu, sabia? Você sabia que o céu tem uma frequência? Você sabia que o céu tem uma playlist? E essa playlist do céu muda de tempo em tempo. Olha as nossas igrejas há 20 anos atrás. Elas não tinham parede preta. Aliás, 20 anos atrás, uma igreja de parede preta era tudo menos uma igreja, cruz credo. Os caras passavam na frente e faziam o sinal da cruz. Mas as coisas vão mudando, porque a playlist do céu muda. Existem ciclos, existem temporadas. Hoje a pastorzada prega de preto. Hoje a gente prega com tênis. Meu Deus, antes não. Então algumas coisas periféricas podem mudar, mas a palavra, a doutrina é a mesma. A revelação é progressiva, mas a doutrina, o fio de ouro que permeia sobre Gênesis até Apocalipse é o mesmo. A palavra é atual, a palavra é necessária, é fundamental, e ela não muda, ela não precisa ser atualizada. Aliás, essa palavra é mais atual do que o jornal de segunda-feira, disse Billy Graham. Então algumas coisas podem ser atualizadas do lado de fora, mas a doutrina da palavra é a mesma. E é por isso que nós precisamos entender a frequência do céu. Esse microfone aqui, ele é sem fio. Em algum lugar desse prédio está a base desse microfone. Por que ele está funcionando? Porque ele está exatamente na frequência da base que faz ele funcionar. E quando ele está na mesma frequência da base, ele potencializa a minha voz e vocês conseguem ouvir. Quando você, Canela, está na frequência do céu, a sua voz é potencializada. Não, vou repetir, eu preciso de alguém comigo aqui nessa noite. Eu sei que é um estudo, eu estou me contendo aqui, mas tem uma glória, uma presença do Senhor nesse lugar. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus andam na frequência do céu, a tua voz será potencializada, a sua caminhada será potencializada, o Espírito Santo vai se manifestar através de você. Aleluia. Isso é uma verdade de Deus. Agora, quando nós estamos fora da frequência, quem é da época do dial, que a gente ia lá, encostava num rádio para mudar o rádio de estação? Quem é dessa época?
Levanta a tua mão aí, tem mais de 40, tá querendo me enganar, rapaz? Né? A gente sintonizava. Quem é da época do Bombril, na antena? Aleluia. Não, coloca a televisão de lado, que de lado ela pega melhor. Se colocar assim, o sinal não vem. Irmão, quando a coisa está fora de frequência, a gente não vê claramente. Quando as coisas estão fora de frequência, nós não escutamos claramente. Mas quando nós estamos conectados na frequência do céu, tudo flui, tudo fica claro. A gente ouve melhor a voz do Espírito Santo. Aleluia. Então fala para quem está do seu lado, você precisa andar na frequência do céu. Fica atento à frequência do céu. Foi feita uma pesquisa em Harvard. Olha só, essa pesquisa saiu ano passado. Uma pesquisa secular na maior universidade do mundo, lá na Universidade de Harvard. E eles descobriram que você consegue conectar, você consegue captar a frequência de uma outra pessoa quando você chega até 7 metros dessa pessoa. Então aqui, ó, é uma frequência do céu. É uma frequência espiritual. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Nós estamos sendo edificados pela poderosa palavra de Deus. Quem crê aqui que a palavra de Deus transforma e tem poder para mudar qualquer homem? Então essa é a frequência. Aí a gente sai daqui e tem aquele fulano lá em casa que não tem nada com Jesus. E aí está em outra frequência. Ou você sai daqui e vai para o trabalho amanhã. E tem gente lá no teu trabalho que não tem nada de frequência do céu. Tem outra frequência. Então a frequência das pessoas estão aqui. Mas você sai de um culto, sai abençoado, edificado pela palavra. E você está na frequência de Deus. Mas tem pessoas que estão em outra frequência. Você já chegou em ambiente e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Parece que está ruim, está fechado, está amargo. Você sente cheiro ruim. A gente sente pelo Espírito. Como também a gente chega em ambientes que você fala, uau. Irmãos, eu já entrei em barraco. Eu me senti bem. Comi uma comida maravilhosa e tudo cheiroso, tudo bem arrumado. E eu já entrei em palácios. Horrível. Uma presença horrível. Tudo fora do lugar. Tudo desarrumado. O que importa é o ambiente. E você e eu, guarda isso, se você puder anotar, anota. Você não é um termômetro que você chega no lugar e mede a temperatura do lugar. Você é um termostato. Você tem poder de mudar a temperatura do ambiente. Homens e mulheres de Deus são transformadores de ambiente. O homem de Deus chega no trabalho, está tudo ruim, mas chega Jesus ali, chega a luz de Deus, a presença do Espírito Santo. Você é um transformador de ambiente. Você não é um termômetro que simplesmente mede a temperatura do ambiente. Você tem poder de alterar a temperatura do ambiente. Quem carrega o Espírito Santo tem esse poder sobre ele. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, com quem nós nos associamos, com quem nós nos aliançamos. Por quê? Porque tem gente que está em outra frequência. Irmão, Josafá é homem de Deus, Jorão não é. Josafá foi aprovado pelos critérios de Deus. Então não gaste o seu precioso tempo com companhias que destroem os bons costumes. Não gaste o seu precioso tempo com pessoas que anulam a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Não gaste o seu tempo com pessoas que limitam a sua criatividade e afetam os seus sonhos. Existem pessoas que vão tocar na nossa identidade, que vão afetar os nossos sonhos. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque senão a gente está aborrecido, está quase entrando em depressão e a gente acha que é tudo. E a gente não consegue detectar que são as companhias, é o que a gente está escutando, é a série que nós estamos lá vendo. Quais eram os critérios de Deus que os reis precisavam passar para serem aprovados? Eu quero falar 3 aqui para você. Que do lado do norte nenhum dos reis foram aprovados, mas do lado do sul 8. Entre eles Josafá foi o melhor. Primeiro, quando um rei era estabelecido, ele precisava restaurar a adoração ao único Deus de Israel. Um rei precisava tomar posse em autoridade da adoração e falar: povo, nós podemos adorar o único Deus, o Deus de Israel. Então ele precisava restaurar a adoração. E se você puder anotar isso, anote. Aonde existe adoração, existe revelação. Aonde existe adoração, ninguém fica no deserto.
Aonde existe adoração, a água vem. É por isso que o diabo às vezes quer roubar a nossa vida de adoração. A gente fica chateado, chega aborrecido por conta de algo que aconteceu no trabalho, lá em casa, e a gente às vezes esquece de adorar ao Senhor. E a adoração, ela não começa no público, a adoração começa no secreto. A adoração não começa quando o culto começa aqui com esse louvor bacana, com essa adoração incrível que nós tivemos aqui. A adoração começa na mesa da tua casa, do lado da tua cama, quando você dobra o joelho. A adoração não começa em público, a adoração começa no secreto. Porque é o secreto que sustenta o aparente, irmãos. Esse local aqui tem vigas, tem colunas, tem uma fundação. Quando alguém chega na tua casa, ninguém elogia a fundação da tua casa. Elogia uma cortina que a tua esposa comprou. Elogiam o prato feito ali, como é que fala? Aquelas coisas que colocam debaixo do prato. Mesa posta, prato feito. Elogia uma mesa posta. Elogia uma decoração da sala. Mas ninguém elogia a fundação. Mas é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê. É a tua vida de adoração, onde ninguém vê, que sustenta a tua vida de adoração em público. Esse altar aqui é público. Você está me vendo pregando o microfone com a mão, na mão. Só que é o meu altar secreto que sustenta esse altar público. E se o meu altar público for maior do que o meu altar secreto, a minha vida espiritual é insustentável. Por que a gente viu muita gente aparecendo e sumindo? Por que existem pregadores que 20 anos atrás estavam bombando no Brasil inteiro e você viu que Deus engoliu a voz deles? Por quê? Porque o altar público era maior do que o altar secreto. Em público eram gigantes, mas na intimidade eram raquíticos. Em público falavam muito bem, mas na intimidade não tinham um casamento diante da presença de Deus. Em público eram grandes pastores, mas no secreto não tinham responsabilidade com a igreja local. Irmãos, o que deixa a gente de pé é a nossa adoração no secreto. E isso fala de intimidade com Deus. Chegou um tempo que ninguém vai ficar de pé se não tiver intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, Deus está engolindo a voz de muita gente. E quem não for de verdade, Deus não vai usar o personagem que você é. Deus vai usar quem você é de verdade. Quem Deus está usando por aí são homens e mulheres que têm defeito, irmãos. Mas aqui não está o clero e aí o leigo. Não, Deus está usando pessoas que têm defeito, que são improváveis, mas que são de verdade diante de Deus. E quando isso é o contrário, quando o altar público de alguém é maior do que o altar secreto, a vida espiritual é insustentável, vai dar ruim, vai ter problema, porque é o que não aparece que sustenta o que aparece. O mundo espiritual é assim, é o que não aparece que sustenta o que aparece. Deus um dia, Jesus passou do lado de uma árvore, estava com fome, se aproximou, não tinha fruto, só tinha folha. Ele amaldiçoou a árvore. Então cuidado com as folhas, o que importa é o fruto. Tem muita espuma por aí, irmão, muita onda grande que faz espuma, mas é só espuma. Tem muita coisa acontecendo por aí nas igrejas brasileiras, e a gente vê lugares lotados, lugares hypados, lugares bombados, mas é só espuma, é só folha. Não sobra comunhão, não sobra vida de igreja. Nós não queremos isso. Estou sentindo Jesus aqui. Jesus guarda os nossos corações. De que adianta, irmãos, nós fazemos eventos lotados, as igrejas lotadas, mas o que sobra do que nós estamos fazendo? Tem que sobrar discipulado, tem que sobrar peso de glória. Irmãos, Deus não está te medindo, Deus está te pesando, guarda isso. Deus não está medindo ninguém. Olha onde ele chegou, olha o que ele alcançou, olha em quantas igrejas ele pregou, olha isso. Deus não está nos medindo, Deus está nos pesando.
importa é o peso que você tem diante de Deus, e isso tem a ver com intimidade. Irmãos, em todas as igrejas do Brasil, só falta uma eu pregar que eu falei para o Senhor, eu queria pregar nessa igreja. Fez parte da minha vida, da minha conversão. Só falta uma. Mas tudo vai depender do nosso coração, César. Porque se no nosso coração, no meio da jornada, o nosso coração mudar, Deus não leva a gente até o final do propósito. Saul é o ungido de Deus, é o plano A, Deus não tem plano B. Irmãos, Deus não tem plano B. Davi não era o plano B. O problema é que Saul mudou o coração no meio da jornada. Então Deus não pode levá-lo até o final do propósito. Então agora Deus vai levantar um improvável atrás das malhadas. Deus vai achar Davi. Não tem pinta de rei, não tem estatura de rei, não fala bonito como Saul, não é grandão como Saul, mas tem um coração. Desde quando Deus transicionou de Saul para Davi, Deus não está procurando pessoas por medida, Deus está procurando pessoas por peso. E não é o teu peso cronos, não é o teu peso por quilo, é o peso de glória. É o peso de glória, aleluia. É o coração. Esse era o primeiro critério, adoração somente ao Deus de Israel. Segundo, livrar-se da idolatria. Um rei precisava chegar para a nação e falar assim: olha, não pode ter altar a Baal aqui, a Astarotes, não pode ter altar a outros deuses, somente ao Deus de Israel. E terceiro, ser fiel à aliança. A aliança que o povo, que Deus fez com Abraão, tinha que ser preservada. Então a adoração não é apenas o que nós acabamos de fazer aqui. Irmãos, adoração significa mais do que isso, significa concordar com aquilo que Deus fala. Quando você concorda com essa palavra acima das outras opiniões, você está adorando ao Senhor. Quando você concorda, coloca a opinião de Deus acima de todas as outras opiniões, você está adorando ao Senhor. Quando você ousa acreditar na palavra de Deus, ainda que pareça loucura diante do contexto que você está vivendo, você está adorando ao Senhor. O que é adoração também? É atribuir o valor devido ao Senhor. Quando eu atribuo o valor devido ao Senhor, querido, Deus não está brigando com Satanás, Deus não está numa disputa com Satanás. Deus é criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Então o valor devido a Deus precisa ser atribuído. E terceiro, quando a gente adora a Deus, quando nós reconhecemos, nós nos rendemos ao reconhecimento da grandeza de Deus. Quando a gente comprou um carro novo, Senhor, eu sei que não foi só a minha capacidade, não foi só a hora certa, o meu poder de persuasão na negociação, não, foi o Senhor que é meu provedor, que preparou esse carro novo para mim. Você dá glória a Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Então adoração, irmãos, não é o que eu canto, adoração é quem eu sou. Tem muita gente cantando. Cantar qualquer um pode cantar. Irmãos, a gente vê vídeos, a gente vê tanta gente cantando. As músicas gospel, evangélicas, cristãs estão bombando por aí. Estão tocando em bares, estão tocando em nightclubs. Qualquer um pode cantar. Adoração não é o que você canta, é quem você é. E a adoração não começa em público, começa no secreto. Começa onde ninguém vê. É por isso que em Mateus 4:8, qual é a moeda de troca que o diabo vai falar com Jesus? Olha só isso. O diabo ainda levou Jesus num alto monte e mostrou os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. O que Satanás está falando com Jesus? Qual é a proposta que Satanás está falando com Jesus? Se você colocar a minha palavra acima da palavra do seu Deus, eu te dou tudo. Se você colocar, Jesus, a minha opinião acima da opinião do seu Deus, eu te dou tudo. E o diabo tem feito essa proposta para nós diariamente. Deus fala que eu corro, no dia seguinte eu pego a opinião do amigo do trabalho que nem Deus tem e coloco acima da opinião daquilo que Deus me falou, de altar, de púlpito.
Nós estamos recebendo a proposta de Satanás. Então, se eu e você somos esse santuário, irmãos, eu preciso correr aqui. Se eu e você somos esse santuário, nós precisamos cuidar do nosso coração, daquilo que ouvimos, e mais do que isso, das nossas alianças. Com quem nós estamos andando, quem nós estamos ouvindo. Qual é o coach que você está ouvindo? Qual é quem você está ouvindo, irmão? Toma cuidado com quem você escuta, quem você está escutando. A água acabou no 7º dia. E aí, quando acaba a água no 7º dia, eles estão no deserto. Sabe o que Jorão vai falar? É por isso que Deus nos trouxe aqui, para nos entregar nas mãos do rei de Moabe. Um murmura, mas Josafá vai falar: meu Deus, que enroscada que eu me meti, eu não devia ter feito aliança com esse cara. Aonde mora o profeta, eu preciso ouvir a voz de Deus. A tua reação no deserto vai dizer se você vai sair dele ou não. A tua atitude no meio do deserto, todos nós nessa jornada de fé vamos passar por desertos, todos sem exceção. A tua reação no deserto vai dizer se você vai sair dele ou não. Na hora mal, no dia ruim, tem gente que fala: Senhor, por quê? Agora entendi porque o Senhor me trouxe aqui para São Sebastião. Jesus, as portas se fecharam. Mas tem gente que fala assim: obrigado, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque o Senhor tem uma saída para mim no meio disso que está acontecendo. Pastor Anderson deve ter escutado assim: pastor, sabe por que eu não fui domingo na igreja? Porque eu acabei de receber um telefonema, estragou meu dia. Eu falei: quer saber, eu vou ficar em casa. Mas tem gente que fala assim: pastor, domingo eu recebi um telefonema ruim, terrível, estragou meu dia, mas é por isso que eu precisava estar na igreja, ouvindo a voz de Deus. As mesmas situações, atitudes e reações diferentes. Pessoas que passam os mesmos levantes, as mesmas perdas, mas cada um tem uma atitude diferente. Jorão vai murmurar, mas olha a linhagem dele. Josafá vai falar: Senhor, deixa eu corrigir minha rota. Eu não devia ter feito aliança com esse cara, mas ainda dá tempo. Eu quero ouvir a voz de Deus, querido. Ainda que você tenha errado a rota, ainda que você tenha entrado no enrosco, Deus pode corrigir a rota, se Ele tiver o teu coração quebrantado. Alguém clama, e os reis deveriam saber aonde morava o profeta, só que o que vai acontecer? Eles não sabem. E aí alguém no meio do exército vai falar: eu sei aonde mora Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Uau! Sempre tem alguém para nos tirar do enrosco, né, irmão? Fala para alguém do teu lado: sempre tem alguém que Deus vai usar para te tirar do deserto. Não, se você falasse assim do meu lado, eu falava: sai daqui, sai daqui. Fala: sempre tem alguém para nos tirar do enrosco. Deus sempre vai usar um instrumento. Deus pode usar você, irmão. Deus quer usar pessoas. Deus quer nos usar também. E aí alguém fala: eu sei onde mora o profeta, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Nós estamos entre líderes, e eu quero te dar um spark dos líderes que Deus tem levantado nesse dia, nesses tempos. Quando a Bíblia fala que Eliseu era aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, isso fala muito, irmão. E a gente precisa dar uma atenção aqui devida. Porque quando Eliseu, esse coração de Eliseu, quando você estuda sobre a vida de Eliseu, Eliseu é o tipo de servidor que ficaria a vida inteira lavando as mãos de Elias. Ele jamais usurparia a liderança de Elias. Ele jamais ia balançar o coqueiro para tomar a liderança de Elias. Ele jamais ia apressar algumas coisas para um cargo. O contentamento de Elias está no Senhor, de Eliseu está no Senhor. Ele ficaria a vida inteira jogando águas nas mãos de Elias. O contentamento dele estava em Deus. É esse tipo de líder que Deus está levantando nesse tempo. É gente que está fazendo, ainda que para muitos parece pequeno, mas está fazendo com excelência. O contentamento está em Deus. Não importa quando vai ser, não importa se o Senhor vai me levantar. E porque Deus vê esse tipo de coração, Deus fala: por causa desse coração eu vou te levantar para coisas maiores. Por causa
causa desse tipo de coração, eu vou fazer você experimentar coisas maiores. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus tenha o nosso coração quebrantado e contrito, e que o teu contentamento esteja nele, porque se o teu contentamento está no Senhor, você se esquece de dar atenção para algumas coisas que podem desviar o foco principal que você deve ter, que é o Senhor, a sua presença e o seu chamado. Aleluia. Aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Que coisa linda, irmão. Eles chegam lá na casa de Eliseu. Tem alguém aí? Chega os 3 reis, chega uma comitiva, um monte de gente na frente da casa de Eliseu. Eliseu deve ter aberto a porta e ele viu, quem ele vê primeiro? Jorão. Irmão, o pai de Jorão matou um monte de amigos de Eliseu. O pai de Jorão perseguiu os amigos de Eliseu, inclusive ele. Era Acabe. Mas de repente o cara está na porta lá precisando de ajuda, porque o mundo dá volta, né? O mundo dá volta, irmão. Alguém que não era procurado agora está sendo procurado. Alguém que não era percebido agora está sendo percebido. Alguém que era perseguido agora precisam da ajuda dele. Aí Eliseu vai falar: ô Jorão, engraçado você aqui na minha porta, né? Por que você não vai atrás dos profetas da tua mãe e do teu pai? Que falavam aquilo que você queria ouvir, não aquilo que vocês precisavam ouvir. Mas ele deve ter olhado para o lado e viu Josafá. E Josafá é homem de Deus, tem crédito com o céu. Ele falou assim: Josafá, paz do Senhor, Canela, você está bem? Deixa eu falar uma coisa para toda essa turma que está na porta da minha casa aqui. Eliseu disse: se não fosse por causa desse homem aqui, eu não os atenderia e nem olharia na cara de vocês. Mas tem alguém no meio de vocês que tem crédito com Deus. Você entendeu, irmãos, que tem pessoas que se mantêm no propósito, se mantêm no foco, posicionadas em Deus e podem mudar o seu entorno. Outras pessoas podem ser abençoadas pela tua posição, pelo teu posicionamento diante do Senhor. Coisa linda. Eu não sei quem foi Josafá na sua vida. Quem foi Josafá na sua vida que se manteve em posição para que você não se afastasse do Senhor? Esses dias eu estava pregando, chegou uma família, umas 12 pessoas, 2 deles são da nossa igreja, obreiros. Falou assim: pastor, tá vendo essa mulher aqui, essa senhora aqui do coque? Ela é minha avó. Ela é a Josafá da família. Enquanto um foi fazer faculdade e desviou, o outro foi para o mundão, o outro entrou nas drogas, essa mulher estava posicionada na presença de Deus e dizendo: Senhor, ninguém que leva o meu sobrenome vai escapar das tuas mãos. Uau! Irmão, tem casa que não cai porque tem um Josafá lá dentro. Tem empresa que não fecha porque tem um Josafá lá dentro. Tem igreja que não desanda porque tem Josafás lá dentro. O céu olha, Deus olha e fala: não, tem um meu lá, e porque tem um meu lá, eu não vou destruir a cidade. Se alguém foi Josafá na sua vida, talvez esteja na hora de nós sermos Josafá na vida de alguém, irmão. Está na hora de, por conta do nosso posicionamento, do nosso testemunho, da nossa vida de fé, não por vista, mas por fé, impactar a vida de outras pessoas também. Por causa dele, eu vou buscar Deus para tirar vocês do enrosco. Estão enroscados, hein? Estão no deserto sem água. Mas eu vou buscar Deus por causa de Josafá, tá? Vocês vão ouvir a direção de Deus por causa de Josafá. Chame um tangedor. E o tangedor começa a adorar. E a Bíblia diz que a mão de Deus vem.
Sabe aquele dia que vai passar o jogo do seu time favorito? Corinthians, claro. Sangue. Meu Corinthians está ruim, misericórdia. Sangue do Cordeiro, ajuda nós, Jesus. Aí você chama o irmão, chama outro, vamos lá fazer uma comunhão em casa. Irmão, aquilo é aleatório, é despretensioso. Mas de repente alguém pega um violão. Ou de repente alguém fala assim: Aldenir, lembrei de uma palavra, rapaz, que eu ouvi essa semana. E abre a Bíblia e lê. Aí alguém do outro lado da mesa começa a chorar. Sabe, irmão, quando ele chega? Sabe quando ele pisa? É quando a mão de Deus vem. É por isso que onde tem adoração tem revelação. Aonde tem adoração ninguém fica no deserto. Aonde tem adoração não falta água. Enquanto o tangedor adorava, a mão de Deus veio. Então veio a revelação. E qual é a revelação? Duas coisas. A palavra profética que vai ser liberada para tirar aqueles homens do estado que eles estão, tem duas partes. E é sempre assim que Deus vai fazer. Uma é aquilo que é dever nosso, que é aquilo que nós precisamos fazer e Deus não fará. A outra é o impossível, o sobrenatural, que só Deus para fazer e Ele vai fazer. Então a primeira parte é: cavem covas. Agora olha que loucura. Aquele lugar, o ano passado, antes da guerra, nós estávamos nesse lugar, desse texto aqui, lá no deserto de Israel. A guia parou o ônibus e falou assim: pastor, tá vendo uma marca lá embaixo? Aqui não chove nunca, aqui não tem fonte de água. Mas quando chove lá na montanha, a água vem e ela enche o vale. Aqui não chove, mas se chove lá na montanha de Deus, é a certeza, é o sinal que o vale se encherá de água. Mas o que Eliseu está falando para eles? Cavem covas. Então alguém pode falar assim: eu vou cavar aqui? O que é cavar no deserto? É se preparar para aquilo que Deus falou que vai fazer acima das circunstâncias. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. O que é cavar? É você andar em fé. Mais do que isso, é você colocar a tua fé em prática. O que é cavar? É todo mundo está dizendo não, o cenário é contrário, mas Deus te deu uma palavra. Então você se prepara para receber aquela palavra, ainda que aquela palavra pareça uma loucura. Cavar é a nossa parte. Cavar é acreditar naquilo que Deus falou para nós acima de todas as outras opiniões. Cavar é estar preparado para viver o sobrenatural. Deus falou, irmão, lembra de Noé? Noé fazendo a arca, nunca tinha chovido. Os caras passavam, quase 100 anos que ele demorou para fazer a arca. 90 e poucos anos, dizem alguns biblistas. E ele está fazendo a arca, pegando madeira, e nunca choveu. E ele fala para os outros que é porque vai chover. Então imagina a zombaria, imagina eles tirando barato, mas o cara firme no propósito. Isso é cavar. Mas aqui em São Sebastião, esse tipo de negócio não vinga aqui. Cave. Não, mas esse negócio aqui já tentaram, mas nunca deu certo. Deus falou com você? Cave. Ah, mas aqui nesse bairro, na igreja não vinga, aqui não prospera. Cave. Deus falou para você? Se prepare e cave no deserto. Irmãos, quando a gente chegou em Bertioga, não, Bertioga não dá, a igreja, tem um índio aí, um tal de Cunhambebe, que amaldiçoou a cidade, nenhuma igreja prospera, os comércios não prosperam, o céu fechado na cidade. Irmão, a gente tinha uma palavra: cave. E a gente começou a cavar num lugar que não tinha água, mas a água veio da montanha. Vocês não verão chuva, não sentirão vento, todavia o vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, os vossos filhos vão beber, os vossos animais vão beber. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz, mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não fará. Fala para quem está do seu lado, o negócio é cavar. Fala, se prepare e cave. Não pare de cavar, acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias. Irmão, Salmo 126, e eu termino aqui, eu já passei no meu tempo.
Bíblia vai dizer, e esse texto é lindo demais, com efeito, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Era tão difícil a restauração de Israel nesse momento, que o salmista está comparando a restauração como algo que só Deus pode fazer, como as torrentes do Negueb, que chove lá na montanha, e o lugar que nunca chove, que não tem fonte, é inundado pelas águas de Deus. Então o salmista está dizendo: Senhor, é impossível esse cenário ser transformado, mas faz como o Senhor faz as torrentes do Negueb. Eu não sei se você já passou por isso, irmãos. Pessoas fecharem a porta, o não bater na tua porta, o cenário é horrível, o mar está fechado, mas aqui dentro Deus falou para você: fique firme em fé, que você vai ver o que eu vou fazer. Aqui não está chovendo, você não vai sentir chuva, não vai sentir o vento, mas todavia o vale se encherá de água. E quem cavou vai ter cisterna. Quem não cavou, porque não acreditou, não andou em fé, não colocou a fé em prática. Quantos de nós, irmãos, vivemos isso na pandemia? Gente que cavou, que já estava preparado para viver esse tempo, o tempo que as igrejas passaram em pandemia. Querido, as igrejas que estavam preparadas na pandemia dobraram de tamanho. O mezanino que nós fizemos na nossa igreja foi feito no meio da pandemia, porque tinha poço aberto, só esperando a água. Irmão, você não vai ser grande quando você for grande. Você tem que ser grande agora, quando ainda as coisas não aconteceram. Vista, e eu termino aqui, prometo. O Cezão tem que pregar, aleluia. Eu quero ouvir também, se der tempo. Vista, o que a nossa vista está enxergando exatamente agora? Vista é natural. Esse lugar. A sua vista não vai além dessa parede. A sua vista não vai além desse auditório. Então, vista é o que nós estamos vivendo. E tem pessoas andando por vista. 2 Coríntios, Paulo vai falar: nós fomos tirados desse ambiente de vista e fomos colocados no ambiente de fé. Fé não é vista, fé é visão. A tua vista te limita a esse ambiente. A tua visão dá para você explorar, dá para você ampliar territórios, fronteiras, é ilimitado, porque tem a ver com a tua criatividade, tem a ver com a visão que Deus te deu. É por isso que sempre, eu estou falando de homens e mulheres de Deus que andam em fé, a visão sempre vai ser maior do que o recurso, porque o homem de Deus, a visão é tão ampla que o recurso não acompanha, irmão. Então nós geralmente não teremos recursos para fazer aquilo que a visão que Deus nos deu para fazer. É por isso que a gente fala: meu Deus, eu preciso me movimentar, mas o recurso não chegou ainda, porque a hora que a gente tiver recurso para fazer toda hora o que a gente colocou no coração, é um grande sinal que não foi Deus que colocou no teu coração isso. Isso tem a ver com vista. Ah, eu tenho recurso, então eu faço. Ah, eu tenho recurso, então eu me movo. Eu tenho recurso, então eu ando. Não, geralmente não é assim, porque você não anda por vista, você anda por visão. A visão é ilimitada, a vista é limitada. Eu e você não devemos andar por vista. Não decida por vista, decida por visão. Não se mova por vista, se mova por visão. Não se comprometa por vista, se comprometa por visão. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá no teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar
mais forte, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou vir. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Oh, aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mar que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações, as provações não são maiores, é verdade, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.